E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Toshio, sou aqui da One Design. E você sabe qual que é o fator principal, ou um dos fatores principais, para que a gente não consiga desenvolver sonhos e projetos? Esse fator se chama medo. Principalmente nos dias de hoje, temos vivido tantas incertezas, tantas coisas que têm acontecido no dia a dia, que é normal, é evidente que o medo brote nos corações. Aqui no Japão, por exemplo, normalmente, todo ano, a gente já tem notícias de crises que vão chegar, de situações de desemprego que vão bater na nossa porta, é normal. Agora, agravado com essa situação deste ano de 2020, junto com o Covid-19, isso é lógico que vai brotar com muito mais força nos corações. E devido a essas incertezas, a esses medos, a gente fica paralisado. Talvez você que está me assistindo agora está paralisado no tempo, não está conseguindo desenvolver coisas por causa desse monte de situações que tem surgido, e você está paralisado no medo. Medo de dar errado, medo de repente não dar conta do recado, medo de investir e não ter o retorno esperado. Tantos medos que nos rodeiam, tantas incertezas que nos rodeiam, que nos fazem ficar paralisados. Bom, eu não tô aqui para falar só do problema, mas eu quero te dar uma solução para a gente enfrentar o medo, porque na verdade o medo você nunca vai vencê-lo por si só. Sempre nós vamos ter medo. Aliás, eu considero ele como se fosse um fator de segurança do ser humano. Todas as vezes que a gente sente medo, é alguma coisa que nos alerta por um perigo. Só que o problema é que esse dispositivo de alerta, ele não tem discernimento. Então, para tudo, ele vai alertar medo. Por isso que nós precisamos ter um discernimento, saber diferenciar quais medos que a gente deve enfrentar e quais são os medos que a gente deve observar. Como é que eu faço para enfrentar os medos? Primeiro, eu analiso uma situação para saber o que eu tenho a perder e o que eu tenho a ganhar. Eu também analiso qual é o nível de risco que eu vou enfrentar nessa situação. Então esses dois pontos, pelo menos para mim, são os mais importantes. Como é que eu faço para aplicá-los? Primeira coisa é, eu analiso uma situação para saber qual que é as minhas perdas se eu errar. Então, se eu vou investir, por exemplo, num trabalho, num negócio, e é um negócio de risco, então quanto que eu vou investir que eu vou perder? Né? E quanto que eu poderia ganhar? Então, se eu tenho algo a perder, né, então eu preciso analisar bem e colocar na balança. Se eu não tenho nada a perder, então não tem por que eu ter medo, né? Não tem por que eu deixar que o medo tome conta de mim. Muitas pessoas aqui no Japão, elas estão passando por momentos de abrir mão da fábrica para começar um negócio próprio, e é lógico que elas têm medo de fazer isso. Por quê? Por causa que, teoricamente, a fábrica traz uma segurança, porque você trabalha e no final do mês você tem o seu salário. A pergunta é, até quando você vai ter isso? Até quando você vai ter essa segurança que a fábrica te proporciona? Quando eu cheguei no Japão, eu tinha 18 anos. Então, é claro, me joguei na fábrica, trabalhava todos os dias, fazia hora extra, tirava um salário excelente. Na época que eu cheguei em 99, eu tirava na faixa dos 450, 500 mil por mês, de tanto que eu trabalhava. Hoje já a realidade é diferente. Hoje eu tenho 39 anos. A fábrica, na verdade, para mim, ainda seria uma realidade normal. Eu estaria conseguindo pegar um salário razoável para poder manter a minha família, para poder manter a minha casa. Mas a questão é que eu já não teria mais tanto tempo para pensar em outra coisa. E o pior são aquelas pessoas que já chegaram numa idade avançada, que já não tem mais para onde ir, que não tem mais um tempo maior para desenvolver uma segunda fonte de renda e estão no final dos seus dias na fábrica. Porque venhamos e convenhamos, uma pessoa com 65, 70 anos já não tem mais tanto pique como antes para trabalhar numa fábrica. O meu ponto na questão da fábrica, por exemplo, é que chega uma hora que a fábrica não vai me dar mais aquela segurança que eu estava acostumado. Ficar na fábrica, ela vai me dar uma segurança de mais alguns anos, mas depois disso, como é que vai ser? Se engana quem pensa que aqui no Japão, em todos os lugares que você entra, você tem um plano de carreira. Não tem. Aqui no Japão, chega uma hora que você se torna simplesmente uma pessoa descartável. Essa é a realidade nas fábricas. Se você chegar numa determinada idade, que você não tem mais uma serventia na fábrica, você é mandado embora. Então, nessa parte eu pergunto, qual é o medo de você experimentar ou tentar uma segunda fonte de renda? Qual é o medo que você tem de repente, você tentar fazer alguma coisa diferente? Você tem medo de perder a sua estabilidade? Bom, se você concordar comigo com isso, essa estabilidade, na verdade, é uma estabilidade momentânea, ela é uma estabilidade falsa, que vai chegar uma hora que, se você não tomar uma decisão, você vai acabar perdendo tudo. Então é muito importante analisar isso. Mas é claro, também você pode planejar
essa saída ou essa troca de serviço. É você pegar e analisar quanto você precisaria para ficar se manter durante 6 meses, 1 ano, quanto você precisaria para poder desenvolver o seu trabalho fora da fábrica, ou se você puder começar paralelo à fábrica uma segunda fonte de renda. É uma questão de planejamento e uma questão de analisar o que eu tenho a ganhar, o que eu tenho a perder. O medo, ele vem para tentar te paralisar. E se você está paralisado agora, então aplique essas pequenas dicas para que você possa sair dessa situação de paralisia e começar a produzir algo para a sua própria vida. Um conselho que eu te dou: não fique preso à rotina do Japão. Não fique preso a essa rotina que o Japão nos impõe, nessa questão de trabalho, casa, casa, trabalho. Muitas famílias que deixam seus filhos na creche durante tanto tempo e acabam não tendo convivência com os filhos, e quando eles crescem se tornam adolescentes que dão muito trabalho, ou até mesmo adultos que não têm uma boa estrutura familiar. Não, você precisa planejar a sua vida no Japão. Se você pensa em ir embora para o Brasil, é uma outra realidade, mas se você pretende ficar no Japão, se você já está no Japão há muito tempo, então planeje toda essa sua estrutura de vida para você poder desenvolver sim uma segunda fonte de renda, ou até mesmo uma principal fonte de renda sem a fábrica, ou mesmo planeje essa troca. Só não fique preso no medo, porque o medo impede dos nossos sonhos se desenvolverem. O medo impede que os nossos projetos de vida eles possam sair do nosso coração. E o medo mata. O medo mata os sonhos, o medo mata os projetos. O medo impede cada um de nós de sermos felizes de verdade. Então, não se esqueça, o medo ele é só um dispositivo do ser humano para mostrar algum perigo. Porém, esse dispositivo ele não tem discernimento, ele não sabe diferenciar as coisas. Quem decide ficar preso é você e eu. Então não vamos deixar que o medo nos impeça de ver um novo horizonte, de ver uma nova expectativa, de investir em novas coisas, novos sonhos. Fica aqui uma dica nossa da One Design para você que sonha, que tem projetos no seu coração. Um abraço para você e até a próxima.